Olá, torcedor vascaíno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Na Torcida Vascaínos. Muito prazer, eu sou o Ricardo França e vou trazer aqui algumas informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vasco que se movimenta nos bastidores à procura de interessados na compra da SAF, também aí procurando um treinador. Teve várias especulações durante o dia, mas um nome aparece com muita força. A equipe também treinou nessa segunda-feira, visando já o jogo contra a equipe do Operário de Ponta Grossa, no Paraná. Felipe no comando dessa partida. Enfim, vamos trazer algumas informações sobre o Vasco da Gama, mas primeiro vamos rodar a nossa vinheta. É isso aí, torcedor. Lembrando mais uma vez que eu estou fazendo esses vídeos da manhã, mas o Leonardo Lacerda continua fazendo os vídeos da tarde, também as lives, e estamos juntos nas transmissões das partidas de futebol do Vasco da Gama. Inclusive, quinta-feira, dia do trabalhador, feriado nacional, o Vasco entra em campo contra a equipe do Operário. Jogo fora de casa, primeiro jogo dessa fase. O Vasco da Gama enfrentou o Operário de Ponta Grossa e nós estaremos na transmissão. Eu na narração, Leonardo Lacerda e Luiz Amadeu nos comentários. Então vamos começar aqui trazendo algumas notícias do nosso Vasco da Gama para deixar você, torcedor, bem informado. Vamos botar aqui na tela. Vamos falar sobre o Vasco que está buscando uma assessoria financeira para o processo de venda da SAF. Uma reportagem do GE. Prestes a completar um ano de controle do Vasco SAF no dia 15 de maio, a diretoria de Pedrinho se aproximou da Companhia Brasileira de Assessoria Financeiras, a G5 Partners. A empresa presta diversos serviços e vai se encarregar de ir ao mercado atrás de propostas para a venda do futebol do clube. O papel da G5 se assemelha ao da KPMG, que foi a responsável pela intermediação da venda do Vasco para 777, com a comissão de 3% da transação à época. Inclusive, a KPMG cobra o Vasco os valores de comissão até hoje, né? De acordo com o site da G5, a empresa criada em 2007 calcula que faz a gestão de 35 bilhões em ativos e soma mais de 230 bilhões em transações de fusões e aquisições, além de mais de 190 bilhões em reestruturação financeira. O próprio GE procurou o Vasco e a G5 para tratar do assunto, mas os dois lados preferiram não se manifestar. Já nos bastidores do Vasco, há entendimento de que a intermediação de uma empresa com experiência do mercado transforme os processos da venda da SAF com busca de investidores mais ativa. O Vasco teve sondagens de alguns investidores e enviou informações quando solicitadas, mas, segundo a diretoria do clube, não houve proposta na mesa até agora. O caso mais notório é o do empresário grego Evangelos Marinakis, que também negocia parceria com São Paulo. Até quarta-feira, o Vasco precisa apresentar balanço financeiro de 2024 e o plano de pagamento na recuperação judicial nos próximos dias. No início de abril, o diretor financeiro deixou a SAF do Vasco por questões familiares. Portanto, o Vasco aí se movimentando para se estruturar nos bastidores, já pensando na venda da SAF, do futebol do Vasco da Gama. Já passou da hora, né, gente? Vai fazer um ano que o associativo assumiu, era para ser algo provisório e breve, mas esse imbróglio financeiro aí com a 777 vem se arrastando já tem algum tempo e a gente fica aí na expectativa que o associativo, que o Pedrinho, que hoje quem comanda a SAF do Vasco da Gama, encontre o mais breve possível um comprador para a nossa SAF, para que a gente possa deslanchar, né? Não somente em jogadores, mas também administrativamente, né? A gente sabe que é uma gestão provisória e tudo fica mais difícil. Até o mercado enxerga a gente de uma outra maneira. Então é importante realmente essa movimentação que o Vasco está fazendo aí nos bastidores para contratar, para achar um comprador para a SAF do Vasco da Gama. Vamos esperar que isso desenrole o mais rápido possível, que essa novela já está chata pra caramba. E
vamos falar agora de Fernando Diniz, de treinador, né? Parece realmente que Fernando Diniz é a bola da vez para ser o técnico da equipe do Vasco da Gama. Todas as conversas, os principais jornalistas que falam de Vasco da Gama citam que o Vasco está negociando com o Fernando Diniz. Chegaram a falar de Thiago Carpini, que é treinador do Vitória, mas não passou de especulação, nada concreto, e ele mesmo já disse que não tem a intenção de sair do Vitória nesse momento. Portanto, trabalha-se muito forte nos bastidores com a chegada do Fernando Diniz. Inclusive que o Vasco já tinha marcado uma reunião, há especulações que o Vasco já sentou à mesa, o Pedrinho já sentou à mesa para conversar com o Fernando Diniz. E o Pedrosa colocou, um grande jornalista vascaíno, o Vasco já entrou em contato com o staff de Fernando Diniz e as conversas estão ocorrendo para que o profissional seja um novo técnico cruzmaltino. E você, torcedor, acha que Fernando Diniz realmente será o técnico do Vasco? Você gosta do Fernando Diniz como treinador para essa equipe do Vasco da Gama? Estava até conversando com o Léo mais cedo. Eu acho o Fernando Diniz um grande treinador. O grande problema do Fernando é que ele tem um esquema diferente, ele tem um esquema próprio de jogo. Será que esse esquema de jogo vai se encaixar com o elenco que o Vasco da Gama tem hoje? Esses jogadores vão conseguir assimilar? Lembro que Fernando Diniz foi à seleção brasileira e acabou não dando certo, porque realmente é um esquema que precisa ser treinado, precisa ter tempo, não é de uma hora para outra que você assimila aquela saída tocada, né, aquela posse de bola, aquele tic-tac que o Fernando Diniz tanto gosta, aquele jogo de aproximação. E aí, você acha que daria certo o Fernando Diniz no Vasco da Gama? Outro que falou sobre o Fernando Diniz foi o André Hernan. Ele diz que o Vasco fez contatos com o Diniz nas últimas horas, o treinador gosta do clube, ele já tinha falado inclusive isso, que ele teve uma passagem rápida pelo Vasco da Gama, mas acabou não dando certo, e ele tinha muita vontade de voltar a treinar o Vasco da Gama para terminar, né, para poder fazer o trabalho que ele deixou para trás. E ele disse que gosta do clube, tem admiração pelo presidente Pedrinho. Um projeto esportivo com uma gestão parceira que jogue junto com o treinador pode ser um diferencial para avançar nas conversas. Diniz gosta da ideia de permanecer no Rio também, Vasco tem concorrência do Santos, que também buscou o treinador. O Santos me parece que saiu da jogada, hein? Porque a informação que a gente tem de São Paulo é que eles fecharam aí com a equipe técnica do Tite. Então, provavelmente, não devem fechar com o Fernando Diniz, não devem estar negociando mais com o Fernando Diniz. E então o treinador surge como um dos nomes principais, talvez o único nome no momento que esteja realmente em negociação com a equipe do Vasco da Gama. Vamos aguardar o desenrolar, mas parece que está avançando e avançando de maneira bem rápida para fechar. Eu trouxe aqui também um comentário, né, que está lá no nosso canal do NT Vascaínos, lá no X, da Jéssica Sescon. Ela que é comentarista do Sport TV, do Redação Sport TV, e ela faz uma análise do que ela acha da possível chegada do Fernando Diniz para ser treinador do Vasco da Gama. Vamos escutar, porque eu achei bem interessante a fala dela. O elenco do Vasco consegue reproduzir em campo esse modelo que o Fernando Diniz quer, que depende muito da qualidade técnica do jogador em executar a troca de passes? Ponto 2, eu acho que o Vasco tem muita dificuldade de construir, de sustentar a posse de bola, por exemplo. Ponto 2, a gente sabe que a filosofia do Diniz, ela leva um tempo para ser executada para dar certo. Leva um tempo. A gente viu isso acontecer na seleção brasileira, a gente viu isso acontecer no próprio Fluminense, a gente viu isso acontecer no São Paulo, quando o Fernando Diniz estava lá. Leva tempo para que aquele modelo dele se torne em resultados, se torne em gols, se torne em envolvimento do adversário. É uma construção que leva um tempo. E o Vasco tem esse tempo para gastar? Está todo mundo de acordo que vai levar um tempo? Está todo mundo consciente de que esse resultado não vai ser imediato? Porque isso é algo que impacta diretamente. Então, você traz um treinador que ele tem um estilo autoral, que todo mundo sabe, que pode sim dar sucesso para o Vasco ao longo do tempo, mas vai ter paciência para esperar ele implementar tudo isso? Porque me parece que o Vasco tem uma certa urgência em resultado, que é um ano de resistência para o Vasco, um ano de manutenção, um ano de tentar brigar por algo não tão alto assim na tabela. Então, isso está alinhado? Eu acho que pode ser uma frustração logo ali na frente, um tempo desperdiçado de um trabalho que tem que render frutos desde o início. Eu acho que falta essa lucidez por parte da gestão. Vou trazer aqui fazer um paralelo
com a entrevista do CEO do Santos, Pedro Martins. Ele deu essa entrevista faz umas 2 semanas. E ele trouxe a realidade nua e crua de uma equipe, de um clube gigante que precisa se reestruturar no futebol brasileiro e se alinhar em relação de gestão, né, com os grandes clubes, para se manter competitivo ao longo do tempo. Muito torcedor ficou chateado com aquela entrevista que ele deu, porque ele escancarou as dificuldades de um clube. Mas, poxa vida, será que não tem que ser assim? Por isso que essa é a cobrança que eu faço em relação ao Vasco. É um Vasco que ele parece que ele não quer mostrar, apresentar para o torcedor, embora o torcedor saiba lá no fundo quão difícil é essa situação. E que esse período de reconstrução do clube, reestruturação, de um clube que está brigando para ser autossuficiente, gente. Isso é bastante grave em termos de gestão. É um clube que briga para ser autossuficiente. Isso é incompatível com uma equipe que quer estar nas cabeças, né? Ou que acha que em campo vai poder jogar um futebol assim. É um time que não conseguiu ir para o mercado competir por grandes nomes. É um time que tem dificuldade de entrar nesse leilão por nomes, né? Que tem um elenco que nas contratações poucas vingam. Ou seja, uma dificuldade com o treinador, olha para o banco, poucos jogadores dão essa resposta. Então, será que não é o momento de apresentar para todo mundo, né? Não, o futebol vai ser um jogo comedido, um jogo mais humilde em campo, um jogo talvez jogar por uma bola dentro daquilo que o clube consegue executar nesse momento, nesse período. Ah, não é o que o torcedor quer ver? Não é. O Vasco merece mais? Merece. Mas o que ele consegue fazer hoje? Então, acho que está desalinhado, sabe? A realidade, a lucidez do clube para o que o clube consegue fazer no sul de campo. Pois é, foi o que eu falei, né? Não sei se vocês lembram, na outra passagem de Diniz, não teve esse tempo para ele fazer o trabalho, acabou saindo bem rapidamente do Vasco da Gama. É um treinador que tem um trabalho autoral, como a própria Jéssica falou, mas demanda tempo. E aí, temos esse tempo para esperar o Vasco encaixar nesse modelo de jogo que o Fernando Diniz traz? Temos tempo para isso? O Vasco precisa de resultados imediatos. Lembrando que o Vasco joga 3 competições importantes. O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que é eliminatório, e a Sul-Americana, que já está no segundo turno da primeira fase. Então é importante saber se realmente Diniz é o melhor para o Vasco nesse momento, a maneira de jogar vai se encaixar. Me preocupa, tenho muita preocupação em relação a esse modelo de jogo com os atletas que a gente tem. Vamos ver se vai funcionar. O Felipe, como eu falei anteriormente, o Felipe já deu seu primeiro treinamento, né? O Vasco está se preparando para jogar contra a equipe do Operário na próxima quinta-feira e o Felipe já foi a campo dar treinamento para os jogadores, né? Hoje começou a preparação, teve início da preparação, algumas fotos aí do CT do Vasco da Gama e também do Felipe. Tem um videozinho aí registrando os primeiros movimentos de Felipe nessa nova passagem aí como treinador. Lembrando que ele foi treinador no final do Campeonato Brasileiro e agora retorna novamente como interino. Vou botar o videozinho só para rolar para a gente ter uma noção de algumas imagens. Você viu a chapada do Felipe na bola? Será que o Felipe, se botar a camisa, calçar a chuteira, tem vaga nesse time do Vasco da Gama? Olha, cara, o Felipe jogava demais. Quem teve a oportunidade de ver sabe muito bem. Graças a Deus, vi Felipe jogar em São Januário, no Maracanã, e esse era craque. Agora tem esse desafio pela frente de acalmar os ânimos, montar essa equipe do Vasco da Gama para esse primeiro jogo contra a equipe do Operário. E a gente já vê que ele já puxou alguns meninos da base para treinar com o time profissional. Nessa segunda-feira, GB voltou a treinar com o time profissional, o Euder e o Bruno Lopes. Também o Paulinho, lateral, o Paulo Ricardo, lateral, também treinou com a equipe do Vasco da Gama hoje lá no CT Moacir Barbosa. Euder é um meio-campo, camisa número 8, clássico. É um jogador que, pelo menos na base, me agrada muito. Tem um estilo de jogar de cabeça erguida, trabalha muito bem as inversões, um jogador que sabe atacar o espaço, explora a chegada dentro da grande área adversária também, é bom na marcação. Agora,
precisa saber se está preparado para jogar no time de cima, se não está sendo pensado antes da hora. A gente tem muito problema desses meninos na transição, né? A gente já viu tantos jogadores do Vasco aí se perder na transição, mas pelo que ele apresenta no Sub-20, o Elder é um bom jogador que, se for bem lapidado, vai encaixar bem nesse time do Vasco da Gama. Vamos aguardar aí, ver como será o desempenho do garoto. Nesse momento está treinando com os profissionais, ainda não é garantia que será relacionado para a partida, mas pelo menos já vai pegando experiência, já vai sentindo ali como é o clima de jogar, a diferença que é jogar no Sub-20 do profissional, até para se aclimatar. Mas pelo que eu vi, pelo que eu já vi do Sub-20, é um belo jogador, esse Elder. Normalmente joga no Sub-20 com a camisa número 8. Mais algumas imagens aí do treino do Vasco da Gama. Vasco que treinou firme no dia de hoje. Tietê, trago a foto aqui do Tietê. Tietê que pode ser novidade nessa equipe do Vasco da Gama. Ele que já está liberado, havia até a expectativa de se ele seria ou não relacionado para o jogo contra a equipe do Cruzeiro no final de semana, acabou ficando de fora, mas já está treinando forte, treinou com o elenco nessa segunda-feira, foi a campo, fez musculação também e deve ser a novidade. Talvez entre até como titular nessa equipe do Vasco da Gama para a partida contra o Operário. E aqui tá alguns dados aqui desse de Vasco da Gama e Operário, né? Vasco que joga lá, quem se classifica, o GE coloca ali a classificação. Lembrando, gente, que o Operário não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B. O Operário que não vence, não consegue vencer 4 jogos. Os últimos 4 jogos foram 3 derrotas e apenas 1 empate. O Operário que vem fazendo uma campanha bem ruim no Campeonato Brasileiro da Série B. E eu trago a arbitragem. Ele, ali, Anderson Daronco vai ser o árbitro da partida. Cara, é impressionante a arbitragem. A CBF parece que escolhe os mesmos caras para apitar os jogos do Vasco. Não sei se vocês reparam, né? O Wilton Pereira, o Daronco. Parece que já fazem mesmo para mexer com o torcedor vascaíno, né? E ele que vai ser o árbitro dessa primeira partida contra a equipe do Operário, mais uma vez, Daronco, à frente da equipe de arbitragem para o jogo contra o Operário de Ponta Grossa. E você, torcedor, o que você acha do Daronco? Acha que o Daronco é o árbitro ideal para essa partida? Eu tenho muitas restrições em relação ao Daronco. Complica sempre os jogos do Vasco da Gama. Não sei se faz por maldade ou se é por ruindade, mas o Daronco será o árbitro dessa partida entre Vasco da Gama e Operário de Ponta Grossa. Tomara que queime nossa língua, faça uma grande arbitragem e que não influencie no resultado. Trago também aqui um ranking de preço médio de ingressos, gente. Olha o Vasco onde está. Esse ranking ele foi medido até a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tá? E o Vasco tem um ticket médio, um preço médio de ingresso de R$ 81,38. Vasco só fica atrás do Palmeiras. Quer dizer, um valor bem salgado, um valor pesado para o torcedor vascaíno, até porque o produto que o Vasco vem entregando, assim, não é um grande produto, não vem fazendo grandes jogos a equipe do Vasco da Gama. E o Vasco vem cobrando realmente um ingresso um pouco salgado. Então, a nossa gestão poderia melhorar um pouquinho isso aí, até para atrair um pouco mais o torcedor que está chateado com o desempenho do Vasco, não está muito feliz, e cobrando um ingresso a R$ 81,38 em média, né? Em média, esse é o valor em média, realmente, o segundo preço médio mais caro do Campeonato Brasileiro, não condiz com o futebol que vem sendo apresentado em campo. Atenção Vasco, atenção gestão, vamos melhorar isso aí, baixar um pouquinho esse ingresso, colocar mais dentro do patamar ali do bolso do nosso querido torcedor, porque o negócio está feio, a grana está curta e R$ 81,38 de preço médio está muito alto para o torcedor vascaíno. Vamos melhorar isso aí, Pedrinho. E a gente vai encerrando por aqui a nossa participação, lembrando mais uma vez que o Vasco volta a campo na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil, Vasco da Gama e Operário de Ponta Grossa, jogo lá no estádio Gustavo Krieger, da equipe do Operário. O jogo começa às 16 horas e a gente vai estar nessa transmissão pós-jogo, pré-jogo por volta das 14 horas.
o jogo às 16 e depois a gente, ao final da partida, vai fazer aquele pós-jogo trazendo o que a gente achou, né? O que a gente viu dessa partida entre Vasco da Gama e Operário. Você é nosso convidado, então vem com a gente. Então, galera, tem muito assunto aí, falamos sobre N coisas, falamos sobre Fernando Diniz, falamos sobre preço de ingresso, sobre a preparação do Vasco para o jogo contra a equipe do Operário, enfim. Eu queria saber de você, torcedor. Diz pra mim, tá confiante no Vasco para essa partida contra o Operário? Acha que Felipe vai fazer um bom trabalho, mesmo que de maneira interina, na equipe do Vasco da Gama? O que você espera desse Vasco para a próxima quinta-feira? Eu, como sempre confiante, sempre esperando que a próxima partida vai ser melhor, esperando que o Vasco faça um grande jogo, até porque é tiro curto, né, gente? É mata-mata, um jogo lá e um jogo cá. A gente precisa fazer um bom jogo na casa dos caras para jogar aqui com tranquilidade. Então, é jogar para vencer. E eu espero que o Felipe consiga aí dar um padrão de jogo para essa equipe bom, razoável pelo menos, para que a equipe, o Vasco, consiga fazer um grande resultado aí diante da equipe do Operário na próxima quinta-feira. Vamos torcer. E fique ligado no nosso canal, aqui no canal Na Torcida Vascaínos. Em breve podemos ter novidade aí sobre a contratação do treinador. Quem sabe a gente ao longo do dia não anuncia aí a chegada do Fernando Diniz, que é quem parece vai ser o técnico do Vasco. Valeu, galera! Deixo aqui o meu abraço, meu muito obrigado pelo carinho de vocês. Desejo que tenham uma terça-feira maravilhosa e que fiquem com Deus. Mas da manhã eu tô voltando com mais um vídeo. Fui, galera!